O que acontece quando um rei desperdiça o seu destino? O rei Alfa Alaric tinha tudo, mas rejeitou a sua única e verdadeira companheira, Sarafina, humilhando-a e marcando-a como baronesa diante de todo o reino. Ele exilou-a para morrer, escolhendo uma nova rainha politicamente poderosa. 6 anos depois, ele está a celebrar o nascimento do seu novo herdeiro. Ele envia a Sarafina um convite para a cerimônia do filhote, um ato cruel final para zombar da companheira estéril que ele descartou. Mas ele cometeu um erro, ele não sabia. Ela já estava grávida quando partiu, e ela não está a voltar sozinha. O envelope era grosso, de cartolina pesada de cor creme, com um leve cheiro a pinheiro e ozono, o aroma da cidadela do Pico Carmesim. Parecia uma pedra na mão de Sarafina, um peso de uma vida da qual ela havia escapado há 6 anos. Não estava endereçado a Alfa Sarafina, um título que ela conquistara nas terras hostis dos renegados. Nem mesmo estava endereçado à senhora Reyes, o nome que ela usava na pequena cidade humana perto do seu território. Estava endereçado à baronesa rejeitada. Os seus dedos ficaram brancos. Mesmo sem abrir, ela sabia de quem era. Apenas uma pessoa era tão cruel e arrogante a ponto de enviar uma carta através de um continente apenas para desferir um golpe. Mamã. A postura de Sarafina suavizou-se instantaneamente. Ela deixou cair a carta sobre a mesa rústica de madeira da sua cabana, como se estivesse a arder, e virou-se. Kyle, o seu filho mais velho, por 3 minutos, estava parado na porta, esfregando os olhos para tirar o sono. Com apenas 5 anos, ele já era alto para a sua idade, com uma cabeleira rebelde de cabelos negros e um queixo que era uma miniatura dele. "Estou aqui, querido", murmurou ela, afastando-lhe o cabelo. "Volta para a cama, ainda não é de manhã." "O Gideon voltou a dar-me um pontapé", resmungou ele, mas os seus olhos estavam fixos na carta. "O que é isso?" "Nada, Kyle, só lixo." Ele não parecia convencido. Os seus olhos, aqueles olhos âmbar impossíveis e ardentes, estreitaram-se. Os olhos condenatórios inconfundíveis da linhagem real Vulov. "Cheira mal", disse ele, franzindo o nariz. "Cheira a ele." O sangue de Sarafina gelou. Os seus filhos nunca tinham conhecido Alaric. Ela nunca lhes tinha dito o nome dele. Mas o sangue sabia, a magia que os unia. O vínculo Alpha Quad, inédito em 1000 anos, conhecia a sua origem. Ela colocou Kyle de volta no pequeno quarto que ele dividia com os seus 3 irmãos idênticos, Gideon, Ree e Malachi, e voltou para a cozinha. A sua mão tremia enquanto quebrava o selo de cera dourado com o lobo e a coroa do reino Vulov gravados. "Você está, por decreto real, intimada a comparecer à cerimônia de batismo de Sua Alteza Real, o príncipe Victor Vulov, filho primogênito e verdadeiro herdeiro do trono, nascido de Sua Majestade, o rei Alfa Alaric Vulov, e Sua Majestade, a rainha Isabela Vulov. Sua presença é solicitada para testemunhar a gloriosa continuação da linhagem real. Uma bênção que a deusa da lua concede apenas aos dignos. Era uma ordem, uma convocação. Mas a linha na parte inferior, escrita com a caligrafia afiada e agressiva de Alaric, era a verdadeira mensagem. Venha ver como é uma família de verdade, Sarafina. Veja o filho que uma verdadeira rainha me deu e reflita sobre o seu próprio fracasso. Ela afundou numa cadeira, a memória atingindo-a como um golpe físico tão fresco e cru quanto no dia em que aconteceu. 6 anos atrás, no grande salão. Ela tinha 20 anos, estava aterrorizada e tão apaixonada que sentia que poderia explodir. A deusa da lua a abençoara, uma filha de origem humilde da pequena alcateia da curva do rio, como a verdadeira companheira do novo rei Alfa, Alaric Vulov. Ele era tão charmoso, tão poderoso, mas o charme desapareceu após a cerimônia de acasalamento. Ele era frio, distante, precisava de um herdeiro rapidamente para solidificar o seu reinado. E após 6 meses, ela ainda não estava grávida. Ele a convocou para a sala do trono. Estava cheia. Todos os alfas da alcateia estavam lá. Lord Andrew Davis, Lady Charlotte Blackwood, sua filha Isabella, Sarafina Hayes. A voz de Alaric ressoou, desprovida de qualquer calor. Dr. Michael Peterson, ele chamou o médico real, um homem dissimulado, deu um passo à frente segurando um pergaminho. "Meu rei", o Dr. Patterson começou sem olhar para ela. "Eu concluí o exame. A Lunar, ela é estéril.
A palavra estéril ecoou no silêncio sepulcral. Era uma sentença de morte. O valor de uma lunar estava no seu ventre. Uma companheira defeituosa. Lady Blackwood sussurrou alto o suficiente para que todos ouvissem. Isabela, que estava ao lado dela, olhou para Sarafina com um sorriso cruel e satisfeito. Sarafina agarrou o braço de Alaric. Não, todo o Alaric. Não, é mentira. Eu sinto que somos companheiros. Ele olhou para a mão dela no seu braço com puro desgosto, como se ela fosse algo impuro, e a sacudiu violentamente. Um companheiro barão não é um companheiro, declarou ele, congelando-a até o âmago. Ela é uma maldição da deusa. Eu, rei Alfa Alaric Vulov, rejeito-te. Sarafina Reis como minha companheira e minha aluna. O vínculo não apenas se rompeu, mas se despedaçou. A dor era algo vivo, uma faca incandescente em sua alma que arrancou um grito de seus pulmões. Ela desabou, segurando o estômago enquanto a corte observava. Guardas, ordenou Alaric. Removam esta falha da minha vista. Ela está exilada. Se for vista novamente nos territórios Vulov, deve ser morta no local. Eles a arrastaram para fora, passando pela cara sorridente de Isabella Blackwood, que já estava deslizando a mão no braço de Alaric. O que Alaric não sabia, o que ela mal sabia, era que a náusea daquela manhã não era por causa do nervosismo. O diagnóstico do barão não era apenas uma mentira. Era catastrófico. Ela estava grávida de 6 semanas dos seus 4 herdeiros alfa, atualmente na cabana. Sarafina olhou para o convite. Venha ver como é uma família de verdade. Ele queria zombar dela. Ele queria exibir a sua nova rainha e o seu único filho frágil na frente da rejeitada estéril para provar que estava certo e completar a humilhação dela. Ele não tinha ideia do que estava a convidar para a sua casa. Durante 6 anos, ela viveu escondida, protegida pela pequena, mas feroz, alcateia renegada. Ela construiu a alcateia Willow Creek. Ela treinou. Ela tinha caçado. Ela tinha criado 4 dos filhotes alfa mais poderosos que o mundo já tinha visto, ensinando-os a esconder o seu cheiro, a controlar o seu poder nente para serem homens melhores do que o pai. Um reflexo do fracasso, ela sussurrou, um sorriso frio e perigoso espalhando-se pelo seu rosto. Oh, Alaric, disse ela para a sala vazia. Quer ver o que a deusa concede aos dignos? Ela pegou o convite. Queres gozar comigo? Levantou-se e caminhou até o pequeno quarto. Kyle, Gideon, Rhee e Malachi dormiam num emaranhado de membros. Uma pilha em miniatura de poder alfa. 4 rostos idênticos, 4 cabeleiras negras, 4 pares de olhos âmbar reais. Queres ver o meu fracasso? Sussurrou, passando a mão pela cabeça de Malachi. Tudo bem, vamos à tua festinha. Vamos ver quem está a gozar com quem quando o dia acabar. Sarafina não podia entrar sozinha na cidadela do Pico Carmesim. Toda a arrogância de Alaric era a sua fraqueza, mas o exército do seu reino era muito real. Ela era uma alfa, mas era uma loba contra 1000. Ela precisava de um aliado. Deixou os seus filhos aos cuidados da sua beta, uma mulher feroz chamada Clara Ara, e fez a viagem de 2 dias até o território de Stone River. O alfa era um homem que ela não via há 6 anos. Um homem que também estava na sala do trono naquele dia. Alpha Julian Thorne. Julian era rival de Alaric em tudo. Território, riqueza e ideologia. Enquanto Alaric era um tirano que governava pelo medo, Julian era um diplomata que liderava com respeito. Ele tinha sido único na grande sala naquele dia, cujo rosto não demonstrava desprezo, mas pena e raiva. Ela encontrou-o no seu escritório. Ele parecia mais velho. As rugas ao redor dos olhos estavam mais profundas, mas o seu olhar cinzento e firme continuava o mesmo. Sarafina, ele sussurrou, levantando-se tão rapidamente que a cadeira tombou. Ele não se moveu para abraçá-la. Os protocolos estavam muito enraizados. Pela deusa, todos pensávamos que estavas morta. Não morta, Julian. Apenas ocupada, disse ela com voz seca. Ela colocou o convite na secretária dele. Ele leu e o seu rosto bonito se contorceu de nojo. Ele é um monstro por enviar isto para ti, mesmo que pensasse que eras apenas uma ômega sem matilha. Isto é mais do que cruel. Ele quer se gabar. Ele quer, concordou Sarafina. É por isso que vou aceitar. Julian olhou para ela. Sara não pode estar a falar a sério. É uma armadilha. Ele vai matá-la no momento em que pisar na terra dele.
O exílio é para Sarafina Reyes, a companheira rejeitada, interrompeu ela. Eu sou Alfa Sarafina de Willow Creek. Ele ordenou a minha presença. Ele não me matará na sua própria sala do trono, na frente de todos os alfas da aliança. Seria um sinal de fraqueza. Ele ainda assim... Sara, qual é o sentido de deixá-lo magoá-la novamente? Sarafina respirou fundo. Ela guardou o seu segredo por 6 anos. Nem mesmo Clara Ara sabia toda a verdade sobre a linhagem do seu filho. Mas ela não poderia fazer isso sozinha. Ele não apenas me rejeitou, Julian. Ele rejeitou o seu legado. Ele me chamou de barão. Ela fez uma pausa e os olhos de Julian se arregalaram quando ele ligou os pontos, o momento, a ausência de 6 anos. Não, ele sussurrou. Eu estava grávida quando ele me exilou. Julian agarrou a borda da sua mesa. Ah, um filhote. Você tem o filhote dele. Filhotes? Sarafina corrigiu com voz monótona. No plural, 4 deles, meninos. E todos têm os olhos dele. Julian cambaleou para trás e sentou-se com força. 4 quadrigêmeos, deusa todo-poderosa. 4 herdeiros alfa. Ela assentiu. Eles são excepcionalmente fortes. As suas auras já estão a se manifestar. Está ficando mais difícil escondê-los. Julian passou a mão pelo cabelo. As implicações políticas eram impressionantes. Um rei que rejeitou a sua verdadeira companheira e os seus herdeiros primogênitos. 4 deles em favor de uma rainha escolhida de uma alcateia aliada. Era um escândalo que poderia dividir o reino. Ele chamou-me Barão Julian, ela disse com a voz baixa e vibrando com fúria contida. Ele humilhou-me, exilou-me e tentou apagar-me. Ele fez tudo isso pela sua nova rainha Isabela e pela aliança com a mãe dela, Lady Charlotte Blackwood. Ele fez uma escolha política em detrimento da sua companheira predestinada. E agora quer esfregar o seu novo filho solteiro na minha cara como prova de que estava certo. Ela inclinou-se para a frente. Não vou lá para me vingar. Vou lá para obter justiça. Vou mostrar aos aliados Pax todo o seu reino exatamente o que ele deitou fora. Vou mostrar-lhes os verdadeiros herdeiros. Julian ficou em silêncio por 1 minuto inteiro, com a mente claramente a mil. Ele vai tentar tirá-los de ti, disse ele finalmente. Deixa-o tentar, ela rosnou. Ele não pode reivindicá-los, não oficialmente. Ele já tem um herdeiro verdadeiro, não tem? Reconhecer os meus filhos seria admitir que ele estava errado, admitir que foi enganado, admitir que todo o seu casamento com Isabela é uma farsa política construída sobre uma mentira. O seu orgulho nunca permitiria isso. Então, qual é o teu plano? Julian perguntou. Entras, mostras-lhes os rapazes e sais. Eu entro, Sara corrigiu. Mostro-lhes os rapazes e vejo o mundo dele desmoronar-se à sua volta. Vejo-o perceber que a rejeitada do barão tem todo o futuro da linhagem Vulov nas suas mãos. E então saio. Julian olhou para ela, com um novo respeito surgindo nos seus olhos. A rapariga quebrada da sala do trono tinha desaparecido. Em seu lugar estava uma rainha. Este é o jogo mais perigoso que podes jogar, Sarafina. Eu sei. Elric ficará furioso. Isabela ficará furiosa. A mãe dela, Lady Blackwood, verá o poder político de toda a sua família ameaçado. Eles tentarão matar-te e aos rapazes. É por isso que, disse Sarafina, olhando-o fixamente nos olhos, estou a pedir-te para vires comigo como meu aliado. Como enviado oficial da alcateia Stone River, escoltando o alfa de Willow Creek, eles não ousarão atacar-me se eu estiver sob a tua proteção. Não no seu dia sagrado. Julian olhou para o convite, depois para Sarafina. Pensou em todo o governo tirânico de Alaric, nos pesados impostos, nas punições cruéis por infrações menores. Pensou no homem que roubara a sua namorada de infância, Isabela, apenas para ser um rei frio e implacável. Espera, não, Isabela foi escolha de Alaric, não de Julian. Vamos descartar isso. A motivação de Julian é a justiça, não um triângulo amoroso. Ele pensou em toda a tirania de Alaric. Esta era uma oportunidade de introduzir um controlo sobre todo o poder de Alaric, uma oportunidade de ver a verdadeira justiça ser feita. Ele não ficará apenas enfurecido, disse Julian lentamente, um sorriso sombrio tocando os seus lábios. Ele será arruinado, e eu pelo menos gostaria muito de estar lá para ver isso. Ele levantou-se e estendeu a mão. Alfa Sarafina, seria uma honra acompanhá-la e aos seus herdeiros até ao Pico Carmesim.
Ela pegou na mão dele e, pela primeira vez em 6 anos, sentiu um lampejo de algo além da sobrevivência. Sentiu esperança. A cidadela do Pico Carmesim erguia-se sobre o vale, uma fortaleza de pedra cinza escura que parecia beber a luz do sol. Sarafina tinha se esquecido do quanto ela oprimia a paisagem, do quanto a oprimia. Ela sentou-se numa carruagem, cortesia de Alfa Julian, com os seus 4 filhos sentados à sua frente. Eles estavam vestidos com túnicas finas combinando, de um verde esmeralda profundo, a cor do grupo de Julian, mas com um fecho de folha de salgueiro prateado no pescoço. O seu próprio brasão. Eles pareciam pequenos príncipes. Cale, o guerreiro, olhava pela janela com o queixo cerrado. Gideon, o pensador, catalogava silenciosamente todos os guardas por quem passavam. Ré, o diplomata, alisava nervosamente a túnica e Malak, o selvagem, balançava a perna, os olhos âmbar brilhando com uma mistura perigosa de excitação e travessura. Lembrem-se do plano, disse Sarafina suavemente, atraindo os olhares dos 4. Não falem a menos que sejam interpelados, recitou Gideon. Não deixem o nosso cheiro se espalhar, acrescentou Ree, referindo-se às suas auras. Não se transformem, mesmo que a senhora malvada seja malvada, resmungou Malak. Igor Sakhail terminou com um grunhido baixo que era surpreendente em uma criança de 5 anos. Fiquem ao lado da mamãe, protejam a mamãe. O coração de Sarafina doía de amor. Isso mesmo. Não importa o que aconteça, não importa o que digam, ficamos juntos. Somos uma matilha. Entenderam? Sim, mamãe, eles responderam em coro. A carruagem parou. Alfa Julian, que já esperava no pátio, abriu a porta. Ele estava magnífico em seu uniforme de gala, projetando uma aura de calma e poder inabalável. Lá dentro, no grande salão, disse ele suavemente, ajudando-a a descer. A cerimônia já começou. Nosso timing é perfeito. Os guardas na porta principal, homens da guarda real Vulov, moveram-se para bloqueá-los. A cerimônia está selada, Alpha Thorn. Ninguém mais. Julian simplesmente ergueu uma sobrancelha. Estou a acompanhar a Alpha Sarafina de Willow Creek. Ela está aqui por ordem pessoal e escrita do seu rei. Será você quem lhe dirá que desafiou o seu decreto? Os guardas recuaram e afastaram-se. As enormes portas de carvalho do grande salão se abriram. A sala estava lotada. Todos os alfas e betas importantes estavam lá. Centenas deles, todos voltados para o estrado elevado. E naquele estrado, o rei Alaric Vulov estava de pé, imponente, com uma coroa dourada em seus cabelos negros. Ele estava exatamente como ela se lembrava, dolorosamente bonito, poderoso e frio como gelo glacial. Ao lado dele, em uma cadeira que claramente era um trono, estava sentada a rainha Isabela. Ela estava linda, vestida de vermelho, e segurava um embrulho de cobertores brancos nos braços. Ela estava radiante de orgulho presunçoso e triunfante. Alaric estava no meio de um discurso, uma celebração da verdadeira linhagem, uma celebração da força. Por muito tempo, esta alcateia esperou por um herdeiro digno. A deusa da lua ignorou os erros do passado, as falhas do passado. O seu olhar percorreu a sala e ele parecia estar à procura de alguém. Ele estava à procura dela. Ele estava prestes a usá-la como um adereço, e ela abençoou uma união verdadeira. Ela abençoou a minha rainha Isabel, e ela nos deu um filho. Um filho que ele anunciou que daria continuidade ao nome Vulov, o meu filho, o príncipe Victor. Ele ergueu a taça para a continuidade da linhagem. Livre de fraqueza, livre de... A sua voz foi sumindo. Os seus olhos encontraram a entrada. Todo o salão, seguindo o seu olhar, se virou. Um suspiro coletivo audível encheu a sala. Sarafina estava na porta, emoldurada pela luz. Ela não era a rapariga chorosa e quebrada de que se lembravam. O seu cabelo estava mais comprido e mais selvagem. Ela estava vestida com o couro preto severo e prático de uma alfa rebelde, austero e ameaçador em contraste com as sedas e veludos opulentos da sala. Ela estava mais magra, mais dura, e o olhar nos seus olhos não era de medo. Era de gelo. O Alpha Julian Thorne estava à sua direita, uma clara declaração política, e à sua esquerda. O que significa isto? A voz de Isabela, aguda e estridente, rompeu o silêncio. Guardas, removam isso. Aquela coisa não é bem-vinda. Alaric não falou. Ele estava a olhar,
olhando para Sarafina, depois para as 4 crianças pequenas que se tinham movido para flanquear-lhe, 2 de cada lado. 4 meninos pequenos, 4 cabelos pretos idênticos, 4 rostos pequenos e desafiadores que eram uma cópia perfeita em miniatura do seu próprio rosto. Sarafina, a voz de Alaric era um murmúrio baixo e perigoso. Ele ainda não tinha visto os olhos deles. Estavam muito longe. Tu ousas, depois de eu ter ordenado que tu ordenaste que eu comparecesse? A voz de Sarafina soou clara e forte, interrompendo-o. Não vacilou. Você ordenou que eu viesse e testemunhasse. Então eu vim. Isabela soltou uma risada que soou como vidro se quebrando. Você veio, sua criatura patética. Você realmente veio. Tudo Alaric. Querida, olhe. O barão veio ver o sol que ela nunca poderia lhe dar. Ela provavelmente trouxe alguns idiotas da aldeia para tentar deixá-lo com ciúmes. Idiotas. Sarafina repetiu a palavra baixinho. Ela começou a andar para a frente. A multidão abriu-se para ela como o mar vermelho. Julian seguiu uma sombra silenciosa e ameaçadora. E os 4 rapazes caminharam com ela, as suas pequenas botas fazendo o único som no salão morto e silencioso. Eles subiram o corredor central, passando pelos rostos chocados de Lord Davis e Lady Blackwood. Caminharam até ficarem aos pés do Dace, diretamente abaixo do rei e da rainha. Agora All Alaric podia ver. Agora toda a primeira fila podia ver os rapazes, quando um deles levantou o queixo e 4 pares de olhos âmbar ardentes e inconfundíveis encontraram os do rei. A linhagem real dos Vulovs tinha 2 características únicas, cabelos negros como azeviche e olhos âmbar ardentes. Era um marcador genético que não se diluíra em 1000 anos. O novo bebê de Isabela, o príncipe Victor, envolto em seus cobertores, tinha os olhos azuis claros da mãe. Alaric deixou cair a taça. Ela se estilhaçou no mármore e o vinho tinto se espalhou como sangue. Ele não olhou para Sarafina. Não conseguia. Ele estava a olhar para os 4 meninos como se tivesse visto fantasmas. O seu rosto, que antes era arrogante e cruel, agora era uma máscara de puro choque. O quê? Ele engasgou. O que é isso? Sarafina sorriu. Era o sorriso mais frio e assustador que alguém naquela sala já tinha visto. Vossa Majestade convidou a sua companheira baronesa rejeitada para zombar dela. Ela disse com a voz cheia de cortesia venenosa. Então eu vim e trouxe o meu fracasso comigo. Ela colocou uma mão no ombro de Kyle e outra no de Gideon. Todos Alaric Vulov, ela disse, com a voz elevando-se para encher o salão. Apresento-vos os vossos filhos primogênitos, Kyle, Gideon, Rhee e Malachi. Kyle, o mais ousado, deu um passo à frente. Olhou para o rei, com uma expressão não de admiração, mas de julgamento. Olá, pai! A palavra pai ecoou como um tiro. Isabela gritou, levando a mão à boca. All Alaric recuou um passo como se tivesse sido fisicamente atingido. O reino acabara de se despedaçar. O grande salão estava tão silencioso que era possível ouvir o bater frenético do coração de Isabela. Ela levantou-se rapidamente, segurando o seu filho de olhos claros com tanta força que o bebê começou a chorar com um som fino e agudo que foi instantaneamente abafado pelo silêncio sufocante. Mentiras! Isabela gritou, com a voz a falhar. É um truque! Ela é uma bruxa! Encontrou uns pirralhos e encantou-os. Não são! Não podem ser! Alaric estava paralisado, com a mente um vazio rugidor. Estava preso num duelo de olhares com 4 versões em miniatura de si mesmo. Os olhos âmbar, deusa, os olhos. Eram os olhos dele. Eram os olhos do seu pai. Eles são impossíveis, sussurrou ele. São? A voz de Sarafina era perigosamente calma. 9 meses, Alaric. É tudo o que é preciso. Você exilou-me na primavera. Eles nasceram no inverno rigoroso. Você sabe contar, não sabe? Mas barão, ele gaguejou, virando a cabeça como se procurasse uma resposta. Dr. Peterson, ele disse. Você era estéril. Sim, ele disse. Sarafina concordou, seu olhar percorrendo a multidão até pousar num homem pequeno e suado, vestido com uma túnica de curandeiro, encolhido perto do fundo. Dr. Michael Peterson, diga-me, doutor, como determinou a minha condição? Foi uma maravilha médica ou uma performance encomendada? Todos os olhos se voltaram para o Dr. Peterson. O homem parecia prestes a desmaiar. Ele olhou desesperadamente para a rainha Isabela,
Depois para a mãe dela, Lady Charlotte Blackwood. Fale, homem! Lord Davis gritou da multidão, com uma expressão severa no rosto. Ele era um alfa prático e via a estabilidade do reino implodindo. Eu... Peterson gaguejou. Ele é um mentiroso! Isabela gritou, apontando um dedo trêmulo para o médico. Ele disse-nos que ela era estéril. Ele deve ter diagnosticado mal. Ele é incompetente. Concordo. Sim. Lady Blackwood ecoou, levantando-se do seu lugar. Um erro terrível e incompetente. Isso não muda nada. O rei tem um herdeiro legítimo nascido da sua rainha legítima. Um erro? Sarafina perguntou com voz suave. Não parecia um erro há 6 anos. Parecia muito preciso, muito conveniente. Prendam-na, Isabela gritou para os guardas. Ela está exilada. A sua presença é traição. Matem-na e aos seus monstros. Os guardas reais deram um passo hesitante à frente, mas foram recebidos pela parede sólida do Alpha Julian Thorne. Ela é a Alpha Sarafina de Willow Creek. Julian afirmou sua voz com um grunhido baixo que prometia violência. Ela é minha convidada aqui por ordem escrita do seu rei. Vocês não vão tocá-la. Mas tudo, Alaric. Isabela virou-se para o rei, seu rosto uma máscara de raiva desesperada e feia. Querido, você vai deixar isso entrar aqui e contar essas mentiras nojentas? Diga a eles que ela não é nada. Diz-lhes que Victor é o teu herdeiro. Alaric continuava a olhar para os rapazes. O vínculo de companheirismo que ele tinha brutalmente cortado gritava. Não estava morto. Tinha apenas sido enterrado. Enterrado sob a agonia da rejeição. Mas agora, ao vê-la a olhar para eles, era como um membro fantasma a doer com uma dor que era mais do que física. O sangue rugia nos seus ouvidos. O cheiro na sala estava todo errado. O perfume de Sarafina ainda estava lá, selvagem e livre, como tempestades e rosas de inverno. Mas por baixo dele, o perfume dos seus 4 filhos não era apenas o seu sangue. Era sangue alfa. Puro sangue alfa real multiplicado por 4. Ele olhou para o pequeno pacote chorão nos braços de Isabela. Ele tinha ficado tão orgulhoso, tão aliviado. Mas agora ele olhou para os olhos azuis pálidos do menino, para suas feições suaves e arredondadas. Ele não se parecia em nada com Alaric. Ele se parecia muito com o guarda pessoal de Isabela, o capitão James, que estava parado logo atrás do trono dela, com o rosto pálido e os olhos voltados para as saídas. Um novo medo, mais frio e aterrorizante, começou a se infiltrar na mente de Alaric. Um medo que eclipsou tudo o mais. Sara, sussurrou ele. Cavalo. Finalmente olhou para ela, e a visão dela forte, bonita e cheia de uma fúria justa quebrou algo dentro dele. Sara, o quê? O que é que eles fizeram? Eles mentiram, Alaric, disse ela simplesmente. E tu foste muito feliz em acreditar neles. Não. Doutor. Peterson gritou de repente, caindo de joelhos enquanto 2 guardas de Julian o agarravam. Não, não foi minha culpa. Eu não queria. O quê? Alaric rugiu, virando-se para ele. Foi ela. Peterson gritou, apontando um dedo trêmulo diretamente para a rainha Isabela. Foi a senhora Isabela antes de se tornar rainha. Ela veio até mim. Ela disse que o rei queria a aliança com a Matilda Blackwood. Ela disse que Sarafina estava no caminho. Ela exigiu que eu falsificasse o relatório. O salão explodiu. Mentirosa! Isabela gritou. Mentirosa nojenta! Eu não sou! Peterson agora soluçava, lágrimas de terror escorrendo pelo rosto. Ela ameaçou a minha família, a minha filha. Ela disse que se eu não fizesse isso, os homens de Lady Blackwood fariam e ela me deu veneno. Ela me disse para tornar Sarafina estéril, para envenenar o seu útero, para que ela nunca pudesse... Uma onda de náusea atingiu Sarafina. Ela não sabia dessa parte. Colocou uma mão protetora na cabeça do filho. Mas eu não consegui, choramingou Peterson. Juro pela deusa, eu apenas falsifiquei o relatório. Disse a Lady Isabela que o veneno tinha funcionado. Mas eu nunca lhe dei. Eu apenas disse ao rei que ela era estéril. Eu não sabia. Eu não sabia que ela já era uma deusa. Eu não sabia. A confissão pairou no ar, condenatória e completa. Isabela ficou em silêncio. O seu rosto estava branco como cal. Ela tinha sido totalmente apanhada. Alaric tornou os seus movimentos lentos e robóticos. Ele olhou para Isabela,
A mulher que ele tinha escolhido, a mulher que ele tinha feito sua rainha, a mãe do seu herdeiro. Isabela, disse ele, e a sua voz era assustadoramente baixa. Foste tu que fizeste isto, Alaric. Ela começou, tentando soar sedutora, suplicante. Alaric, querido, ouve-me. Foi por ti, foi pelo reino. Ela era uma plebeia fraca, não era digna de ti. Eu sou digna. Eu dei-te um filho. Nós temos um filho. Ela ergueu o príncipe Victor como se ele fosse um escudo. Um filho? Alaric repetiu com voz morta. Ele olhou para o bebê chorando. Então seus olhos passaram por Isabela e se fixaram no guarda de rosto pálido, o capitão James. Ele cheirou o ar lentamente, deliberadamente. Ele era o rei Alfa. Seus sentidos eram mais apurados do que os de qualquer outro. Ele estava tão cego pelo seu próprio orgulho, pela sua necessidade de ar, que nunca havia verificado. O bebê não cheirava como ele. Não cheirava como um Vulov. Cheirava a sal, aço e ao capitão James. O mundo inteiro virou-se de cabeça para baixo. O sangue esvaziou-se do rosto de Alaric. A traição era tão absoluta, tão profunda, que era quase cômica. Ele não tinha sido apenas enganado pela sua rainha. Não tinha apenas rejeitado a sua verdadeira companheira. Não tinha apenas exilado os seus 4 herdeiros alfa de sangue verdadeiro. Tinha feito tudo isso por causa do filho de outro homem. Ele jogou a cabeça para trás e rugiu. Não era um rugido de poder. Era um som de pura agonia, de uma alma sendo rasgada em 2. O som vibrou. As pedras quebraram as janelas e fizeram todos os lobos na sala, incluindo os seus 4 filhos, se agacharem em submissão. Todos os lobos, exceto Sarafina. Ela permaneceu de pé, sem se curvar, com as mãos nos ombros do filho. Enquanto o mundo do rei, que ele havia construído com base em mentiras e arrogância, desmoronava em ruínas ao seu redor. Os ecos do rugido de Alaric desapareceram, deixando um silêncio ensurdecedor e aterrorizante. Os seus olhos âmbar, não mais apenas ardentes, queimavam com uma loucura que aterrorizava todos na sala. Ele era um rei à beira da sanidade. Guardas, sussurrou ele com a voz rouca. Desta vez os guardas não hesitaram. Levem o médico para Las Masmorras. Levem Lady Blackwood para Las Masmorras. Lady Charlotte. Blackwood, que tentava encolher-se na sua cadeira, soltou um grito de protesto ao ser puxada para se levantar. Não podem destruir a aliança. A aliança está destruída. Alaric rosnou. O seu olhar voltou-se para o trono, para Isabela, que agora tremia, com uma máscara de puro terror no rosto. Ela recuou contra o trono, segurando o bebê que chorava. E tu, disse Alaric baixando a voz. Tu, imundice, ele avançou sobre ela. O capitão James, o guarda, cometeu um erro fatal. Impulsionado por alguma honra latente ou puro pânico, ele sacou a espada e colocou-se à frente da sua rainha. Meu rei, por favor. Alaric nem sequer diminuiu o passo. A sua mão disparou, agarrando o guarda pelo pescoço. Houve um som repugnante de ossos e cartilagens a estalar, e o capitão James caiu morto no chão antes mesmo de bater no mármore. Isabela gritou um som agudo, como o de um animal. Alaric virou-se para ela. Ele não a tocou, apenas olhou para ela e depois para a criança. Tu colocaste o seu bastardo no berço do meu filho. Alaric rosnou as palavras que saíam da sua garganta. Não, Alaric, ele é teu. Eu juro. Ela mentiu, com os olhos arregalados e frenéticos. Ele é... Foi apenas um erro, um momento de fraqueza. Mas Victor é seu. Ele é... Ele tem o cheiro dele. Alaric rugiu, apontando para o guarda morto. Ele tem os seus olhos. Ele não tem nada de mim. Ele arrancou o bebê dos braços dela. Isabela gritou. Não. Alaric segurou a criança chorosa. Por um segundo de tirar o fôlego, Sarafina teve a certeza de que ele iria esmagar a criança contra as pedras. Os seus filhos suspiraram, e Kyle até deu um passo à frente, mas Alaric apenas olhou para a criança com um profundo ódio que vinha do fundo da alma. Ele virou-se e empurrou o bebê para os braços de uma nobre aterrorizada que estava por perto. Leva-o, tira-o da minha vista. Ele não é nada. Ele voltou-se para Isabela. Quanto a si, rainha Alaric, por favor. Ela implorou sem qualquer orgulho, caindo de joelhos e agarrando-se às suas vestes. Eu sou sua companheira. Sou a sua escolhida. Eu amo-o. Não és nada. Ele cuspiu, afastando a mão dela com um pontapé. Tu és uma mentirosa, uma traidora e uma baronesa.
A ironia era tão densa que era sufocante. Ele rejeitou a sua verdadeira companheira fértil por uma infértil e enganadora. "Guardas!" gritou ele. "Levem esta criatura para as masmorras. Ela aguardará julgamento público por traição, por adultério, pela tentativa de assassinato do meu..." A sua voz falhou. Ele não conseguiu terminar. Não conseguia olhar para Sarafina. Enquanto Isabela era arrastada, gritando e amaldiçoando o nome de Sarafina, Alaric ficou parado em meio aos escombros de sua vida. A sala do trono estava um desastre. Um cadáver jazia no chão. Seu reino estava em tumulto. Seu herdeiro era um bastardo. Sua rainha era uma traidora. E aos pés do trono estava a mulher que ele havia rejeitado. A mulher que detinha todo o seu futuro. Lentamente, agonizante, virou-se para ela. A raiva tinha desaparecido. A loucura tinha desaparecido. Tudo o que restava era um vazio sem sentido. Olhou para Sarafina e foi como se a estivesse a ver pela primeira vez. A força na sua coluna, o fogo nos seus olhos que agora ofuscavam os dele, o amor e a proteção que ela derramava sobre os 4 rapazes, os seus rapazes. O vínculo de companheirismo, que tinha sido uma dor surda, acendeu-se com um grito desesperado por reunificação. Ele tinha sido um tolo, um monstro, um tolo arrogante e cego. "Sarafina", sussurrou ele com a voz quebrada. Ele deu um passo para baixo do Dez, e outro, ele era o rei. Mas ele caiu de joelhos diante dela. O rei Alfa Alaric Vulov ajoelhou-se no vinho de sangue da sua própria arrogância diante de toda a corte, aos pés do barão rejeitado que ele exilara. Sara, ele engasgou-se com lágrimas que não derramava desde a infância, escorrendo pelo rosto. "Por favor, eu não sabia. Eu estava cego pelo orgulho, por ela." Ele apontou para a porta por onde Isabela fora arrastada. "Eu era um monstro. Eu sei disso. Desperdicei o maior presente que a deusa me deu. Desperdicei-te." Ele olhou para os 4 rapazes que o encaravam com uma mistura de medo, curiosidade e a raiva implacável de Kyle. "Meus filhos", ele sussurrou. "Meus herdeiros. Meus verdadeiros herdeiros." Ele olhou para Sarafina, os seus olhos uma ferida aberta de súplica. "Volta, Sara. Por favor, volta. A rejeição. Nós podemos consertar isso. Eu vou te proclamar novamente. Podemos realizar o ritual em ti. Vou fazer de ti a minha rainha, a minha verdadeira rainha. Nós podemos ser uma família." A nossa família, o reino inteiro prendeu a respiração. Era isso, a história definitiva. A companheira rejeitada reivindicada. O rei penitente. A família restaurada. Todos os alfas, até mesmo Julian, olharam para Sarafina, esperando que ela chorasse, que caísse nos braços dele para aceitar a coroa que sempre merecera. Mas Sarafina não se moveu. Sarafina olhou para o rei, ajoelhado aos seus pés. Ela viu as lágrimas dele. Ela ouviu as promessas dele. Sentiu o puxão desesperado e frenético do vínculo danificado entre companheiros, implorando-lhe que dissesse sim, que perdoasse, que curasse a ferida e os tornasse completos. 6 anos atrás, ela teria morrido por isso. 5 anos atrás, ela teria chorado de alívio. Mesmo 1 ano atrás, ela poderia ter considerado isso pelos seus filhos. Mas ali, em pé, entre os escombros que ele havia criado, ela não sentia nada. Nada além de uma piedade fria e dura. Ela olhou para a cabeça dele, que estava baixa, e depois para os seus 4 filhos. Kyle estava a olhar para Alaric com raiva, os seus pequenos punhos cerrados. Gideon observava Alaric com uma expressão analítica e assustadora, como se ele fosse um inseto sob um vidro. Rei parecia triste, com o lábio inferior a tremer, não pelo pai que nunca conhecera, mas pela dor que a sua mãe estava a sentir. E Malaki. Malaki apenas parecia entediado e confuso. Esses eram os seus meninos, a sua matilha, a sua família. Uma família. A voz de Sarafina era baixa, mas ecoou pelo salão. Todos os Alaric olharam para cima, a esperança lutando com o medo nos seus olhos âmbar. "Você, fique aí", disse ela, a voz trêmula não por lágrimas, mas por uma raiva profundamente enterrada. Numa sala suja pelas suas escolhas. Um homem jaz morto aos seus pés. A tua escolhida está na masmorra. O teu herdeiro bastardo está sabe-se lá onde.
E tu ajoelhas-te na confusão que criaste. E ainda te atreves a falar-me de família. Sara, por favor, implorou ele. Eu vou espiar, vou passar o resto da minha vida. Tu nem sabes o que estás a pedir. Ela interrompeu a sua voz, ganhando força. Achas que podes simplesmente dizer, desculpa e eu vou. O quê? Esquecer a humilhação, esquecer o exílio. Ela deu um passo para trás, puxando os filhos com ela. Esquecer os 6 anos que passei não como rainha, mas como uma vagabunda escondida na lama, caçando a minha própria comida. Aterrorizada todos os dias com a possibilidade de as tuas patrulhas me encontrarem, de os teus homens me matarem ou pior. A voz dela falhou. Você sabe como é dar à luz sozinha num chão de terra, numa cabana gelada? Dar à luz 4 filhos, gritando de agonia, convencida de que você está a morrer, sem ninguém para ajudá-la, sem ninguém para segurar a sua mão. Alaric recuou como se ela tivesse lhe dado um tapa. Eu não sabia. Tu não sabias. Ela rugiu e o poder alfa na sua voz, o poder alfa dela, não dele, atingiu-o com força, fazendo-o recuar. Tu não sabias porque não te importavas. Tu não te preocupaste em procurar. Tu não questionaste o diagnóstico do barão, feito por um homem dissimulado, porque isso te convinha. Convenha a tua ambição. Convenha a tua aliança com os Blackwoods. Ela estava a chorar agora, lágrimas quentes de raiva que ela se recusara a derramar por 6 anos. Tu não apenas me rejeitaste, Alaric. Tu rejeitaste eles, ela apontou para os seus filhos. Tu condenaste o teu próprio sangue, os teus herdeiros, à morte pelo exílio. O quê? E se tivéssemos morrido? E se eu não tivesse sido forte o suficiente? E se uma matilha rival tivesse nos encontrado? Tu terias? Tu teria ao menos chorado? Sim, deusa. Sim, ele chorou. Mentiroso, ela cuspiu. Teria brindado ao seu verdadeiro herdeiro e chamado-me de erro. A deusa estava certa em apagar. Teria zombado da minha memória, assim como tentou zombar de mim com este convite. Ela arrancou o convite dourado da túnica e atirou-o na cara dele. Ele caiu no chão entre os dois. Não quero uma família, Alaric. Quero absolvição. Queres os teus herdeiros de volta. Queres consertar a tua imagem. Não estás arrependido do que fizeste. Só estás arrependido de ter sido apanhado. Não! Ele se arrastou para a frente de joelhos, tentando agarrar a mão dela. Kyle, num piscar de olhos, colocou-se na frente da mãe e chutou a mão do rei para longe. Não toque na nossa mãe! Kyle rosnou com seu rostinho, uma máscara de fúria real. Por um segundo, os seus olhos âmbar pareceram brilhar, e uma aura alfa poderosa e intensa emanou dele, empurrando Alaric para trás. Alaric ficou a olhar para o seu filho de 5 anos, que estava a proteger a mãe dele. A realidade do seu fracasso, o seu verdadeiro fracasso, atingiu-o. Ele não tinha apenas perdido o seu reino ou a sua rainha. Ele tinha-os perdido. Ele tinha perdido o direito de sequer conhecê-los. Sarafina colocou uma mão calmante no ombro de Kyle, puxando-o para trás. Ela olhou para Alaric, seu rosto agora calmo, as lágrimas desaparecidas. A tempestade havia passado. Eu sou. Nós não somos seus para você recuperar, Alaric. Você rompeu o vínculo. Você fez sua escolha. Escolheste o poder em vez do amor predestinado. Escolheste Isabela. Ela disse o nome como se fosse uma maldição. Eu sou a tua companheira, sussurrou ele, num último apelo desesperado e quebrado. Não, disse Sarafina com voz definitiva. Tu eras, mas a deusa deu-me uma escolha. Permanecer ligada ao monstro que me rejeitou ou ligar-me à nova alcateia que ela deu aos meus filhos. Ela virou-lhe as costas. Virou as costas ao rei. Julian, chamou ela. O alfa Julian Thorne, que observava tudo com um respeito sombrio e profundo, deu um passo à frente. Sarafina, os meus filhos e eu estamos a partir. Aceitaremos a tua escolta de volta ao território de Stone River. Não estamos mais seguros aqui. Não, espera. Alaric levantou-se rapidamente. Não podes. Não podes ir embora. Eles são os meus herdeiros. O lugar deles é aqui. Sarafina virou-se lentamente, e o olhar nos seus olhos era algo que ele veria nos seus pesadelos pelo resto da vida. Eles pertencem, disse ela, a sua voz baixando para um sussurro mortal. A mim. Fui eu quem os criou. Fui eu quem os protegeu. Fui eu quem não os abandonou por ganhos políticos.
O nome deles é reis, não Falov. Tu, tu não podes. Eu sou o rei, eu proíbo. Tu és um rei, corrigiu Sarafina. Sem rainha, e a partir deste momento, sem herdeiros. Ela virou-se para os alfas reunidos, Lord Davis, os outros líderes. Todos observavam com expressões sombrias. Todos vocês testemunharam hoje, exclamou Sarafina. Vocês viram a verdade. Vocês viram um rei que foi enganado por uma simples mentira, porque o seu ego desejava que fosse verdade. Vocês viram-no rejeitar o presente da deusa. Vocês veem-no agora, um rei com um filho bastardo, um guarda morto e um reino em caos. Ela puxou os seus 4 filhos para perto. E vocês veem estes rapazes, o verdadeiro sangue da linhagem Vulov. Mas este sangue não será criado por um homem que quebra laços, que zomba dos fracos, que governa pelo medo. Ela olhou para Alaric uma última vez. Tu querias zombar de mim, Alaric. Tudo bem. Aqui está a minha zombaria. Podes ficar com esta fortaleza de pedra fria e vazia. Podes ficar com o teu trono quebrado. Eu tenho tudo o que preciso. Ela se virou e com Alpha Julian de um lado e seus 4 filhos pequenos e poderosos ao seu lado, começou a andar. Parem-na! Alaric gritou para os seus guardas. Parem-nos! São do meu sangue minha propriedade. Os guardas hesitaram, olhando do seu rei quebrado para a poderosa frente unida de Sarafena e Alpha Julian. Toquem neles! A voz de Julian era uma promessa baixa. E Stone River declara guerra a Crimson Peak antes do pôr do sol. Uma guerra. Rei Alpha. Não está em posição de lutar. Alaric parou. Estava preso. Sabia que Julian estava certo. As suas alianças estavam destruídas. O seu povo estava em dúvida. Ele só podia assistir, completamente destruído, enquanto Sarafina, a sua verdadeira companheira, o seu único amor, a mulher que ele havia marcado como um fracasso, saía do grande salão, levando consigo todo o seu legado, todo o seu futuro, os seus 4 herdeiros alfa, o barão rejeitado, que acabara de sair com todo o reino. A viagem de carruagem para longe de Crimson Peak foi silenciosa. Os rapazes, exaustos pelo peso emocional do dia e pela imensa explosão de poder, adormeceram, amontoados no assento de veludo. A mão de Kyle ainda estava fechada em punho na túnica de Sarafina, mesmo durante o sono. Julian cavalgava ao lado da carruagem, com o rosto marcado por linhas severas. Sarafina observou a silhueta escura e opressiva da cidadela desaparecer no crepúsculo. Ela não se sentia triunfante, não se sentia vitoriosa. Apenas se sentia cansada, exausta. O homem que ela outrora amara, o pai dos seus filhos, era uma casca vazia. O seu reino estava em tumulto. A sua vida estava arruinada. E ela tinha sido quem desferira o golpe fatal final. Era justiça. Mas a justiça ela estava a aprender tinha um sabor amargo. Ele não vai deixar isto passar, disse Julian, com voz baixa, enquanto se aproximava da janela aberta. Eu sei, ela respondeu, sem tirar os olhos do horizonte que se desvanecia. Ele virá atrás dos meninos. Deixe-o tentar, ela disse com o fogo voltando à sua voz. Ele não pode me desafiar em uma guerra aberta. Não agora. Você viu os outros alfas, Lord Davis, os outros. Eles estão revoltados. Eles viram 4 herdeiros legítimos e um rei que estava disposto a deixá-los morrer por uma mentira. O poder dele está destruído. O poder político dele. Julian corrigiu gentilmente. Mas o seu poder pessoal, ele ainda é o seu companheiro, Sarah. O vínculo, por mais danificado que esteja, vai deixá-lo louco. Um lobo sem companheira, um rei sem herdeiros. Ele é agora a criatura mais perigosa deste continente. Sarafina finalmente se virou, olhando para Julian. Ele não é meu companheiro. Ele é o pai dos meus filhos. O meu companheiro, se é que alguma vez tive um, morreu naquela sala do trono há 6 anos. Julian acenou com a cabeça, aceitando as suas palavras. Para onde irá? Não pode voltar para Willow Creek. Não é seguro. Ele sabe onde fica agora. Não, ela concordou. Não sei. Venha para Stone River, ele ofereceu. Não era a primeira vez, como minha convidada, minha aliada. Os meninos podem ser treinados adequadamente. Eles precisarão ser. O poder que senti neles, em Kyle, é inédito. Eles precisarão de um alfa forte para guiá-los. Eles têm um, disse Sarafina instantaneamente com os olhos brilhando. Eu sei, disse Julian, levantando a mão em sinal de paz.
Eu quis dizer que eles precisarão de aliados. Precisarão de uma matilha, uma grande matilha que possa protegê-los enquanto crescem. Stone River oferece isso. Não, eu ofereço isso. Sarafina olhou para ele. Julian Thorne. Ele era um homem justo. Ele nunca a olhou com nada além de respeito. Ele era a antítese de tudo que Alaric representava. Vamos considerar isso, disse ela. Para o inverno, talvez. Ele acenou com a cabeça, com um pequeno sorriso de alívio no rosto. É tudo o que peço. Ele esporeou o cavalo para frente para explorar a estrada, deixando Sarafina sozinha com os filhos adormecidos. Ela olhou para Kyle, o seu pequeno guerreiro, para Gideon, o seu pequeno estudioso, para Rhee, a sua pequena pacificadora, e para Malachi, o seu pequeno furacão. Eles eram o legado dos Vulov, mas seriam criados com o coração enevoado. Seriam criados por ela. Ela não sabia o que o futuro reservava. Alaric era uma sombra que pairaria sobre eles pelo resto das suas vidas. Haveria mais batalhas, mais desafios. Ele, sem dúvida, tentaria recuperar os seus filhos, tentaria recuperá-la. Mas, pela primeira vez, Sarafina não estava com medo. Ela enfrentara o seu demônio. Ela entrara no coração da sua própria humilhação e a queimara até o chão. Ela pegara na zombaria dele e a transformara na ruína dele. Ela não era rejeitada por ninguém. Ela não era um fracasso para ninguém. Ela era a Alfa Sarafina Reis. Ela era a mãe dos 4 herdeiros Alfa, e era ela quem tinha todas as cartas na mão. A carruagem seguiu pela noite, levando o verdadeiro futuro do reino para longe do trono frio e vazio e em direção a um novo amanhecer incerto, mas livre. O rei está destruído. A rainha está acorrentada. E Sarafina, a rejeitada do barão, partiu com todo o futuro do reino. Mas achas mesmo que Alaric a deixará ir? Achas que um rei, um companheiro tão completamente arruinado, simplesmente desistirá? A história de Sarafina e seus 4 herdeiros Alfa está longe de terminar. Este não foi o fim. Este foi apenas o começo. O que achaste da escolha final de Sarafina? Ela fez bem em ir embora ou deveria ter assumido o trono naquele momento? Deixe a sua opinião nos comentários abaixo. Se você adorou esta história cheia de reviravoltas dramáticas e doce vingança fria, curta este vídeo e compartilhe-o com outros fãs de romances com lobisomens. E se você quiser saber o que acontece a seguir, se quiser saber o que Alaric faz quando vem recuperar os seus filhos, inscreva-se e ative o sino de notificações. Você não vai querer perder o próximo capítulo.